A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 4, que vai nos dizer assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes passamos por adversidades, por aflições, por problemas e pensamos até mesmo que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Pensamos que as nossas lágrimas são em vão. Pensamos que o Senhor não está nos contemplando quando estamos passando por aflições e adversidades. E o Senhor está dizendo para você: eu te contemplo. Não somente te contemplo, mas eu trago consolo para a tua alma. Eu trago consolo para as tuas emoções. Eu estou trazendo um consolo que somente eu, o Senhor, posso trazer para a sua vida. Existem relatos bíblicos de pessoas que choraram diante do Senhor, porque as suas dores, irmãos, eram tão grandes. Muitas vezes a dor vai ser tão grande que a gente não vai ter palavras para expressar o tamanho dela. E nós vamos expressar muitas vezes com lágrimas. E o Senhor está dizendo: eu sou Deus que colho as tuas lágrimas. Eu sou Deus que conheço muito bem aquilo que tem afligido você. E você tem chorado diante de um Deus que pode te consolar. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vai me consolar. Eu sirvo a um Deus que vai me consolar. O tempo da adversidade vai passar. O tempo da dor vai passar. O tempo da aflição vai passar e você vai poder glorificar ao nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pode estar até durando na sua vida 1 ano, 2 anos, o choro, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que a alegria vai chegar. Eu quero lhe dizer que o Deus que consola está aqui. Ele conhece muito bem o gemido da sua alma, aquilo que os seus filhos não conseguem ver, o seu esposo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus amigos de trabalho. Tem pessoas aqui, irmãos, que camuflam uma dor na alma, e às vezes a sua alma geme, a sua alma chora, ramanchurabaia. E o Senhor está dizendo: eu sei muito bem a raiz desse problema, eu sei muito bem o que tem te feito chorar. Eu sei muito bem o que tem te feito ficar angustiado e angustiada. Você observa que um dia o rei Ezequias chorou abundantemente diante do Senhor. Por quê? Porque ele estava vivendo pressões na vida dele. E ele foi sentenciado à morte pelo próprio Deus. Mas as lágrimas do rei Ezequias surtiram efeito. O Senhor mesmo usou o profeta Isaías para dizer para o rei Ezequias: ouvi a tua oração. Mas Deus não deixa esse detalhe passar das lágrimas. E o Senhor diz: e vi as tuas rebiandarai lágrimas. Porque Deus vê as lágrimas, meu irmão e minha irmã. E o Senhor trouxe resposta de oração para aquele homem que estava chorando abundantemente na presença do Senhor. Se é para chorar, não chore diante dos homens. Não chore diante de amigos, não chore diante de parentes, de familiares, não. Chore diante do Senhor. Porque o Senhor tem bálsamo, o Senhor tem cura, o Senhor tem consolo, o Senhor tem arabasto, candará e alegria. Declare comigo: eu vou chorar diante do meu Deus, porque Ele resolve o meu problema. Eu vou chorar diante do meu Deus, porque Ele resolve o meu problema. Tem muita gente, irmãos, que até chora, mas não é diante de Deus. Aí fica se lamentando para um, se lamentando para outro, e não recebe o consolo. E não recebe a resposta. E não recebe o refrigério. Ribiandarás, do rei Ezequias. Ele orou ao Senhor. Eu acho interessante nessa história, irmão, sabe o que é? É que ele poderia ter falado com o profeta Isaías, para que o profeta Isaías intercedesse por ele, mas ele próprio resolveu orar e falar com Deus. Nós devemos, irmãos, fazer a mesma coisa que o rei Ezequias.
A gente precisa se apresentar diante do Senhor e apresentar a causa, e apresentar o problema, e apresentar a adversidade que estamos enfrentando, aquilo que nós estamos precisando de consolo. Aquilo que nós estamos precisando que o Senhor traga a resposta. Um dia Ana também chorou. Chorou também abundantemente, mas não foi diante dos homens. Foi diante do Deus que pode resolver. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus resolveu o problema de Ana. E Ana gerou a Samuel. Por que Ana gerou? Porque Ana colocou o problema dela diante daquele que pode resolver todas as coisas. Chega de ficarmos desabafando, chorando, nos lamentando diante de seres humanos que não podem resolver o nosso problema. O Senhor diz para você entrar no quarto, fecha a porta, ora ao Pai que te vê em secreto. O Senhor te contempla, o Senhor conhece as suas dores, o Senhor sabe das suas frustrações e Ele mesmo te sara, Ele mesmo te restaura, Ele mesmo te renova. Quando Davi chorou, quando seu filho estava doente, ele chorou diante do Senhor. E o próprio Deus o consolou, irmãos. Nós precisamos entender que Deus continua sendo o mesmo. Muitas vezes vamos chorar por causa de perseguições, por causa de escassez, por causa de portas fechadas, de enfermidades, de percas, mas o Senhor está dizendo: chore aos meus pés. Chore para que o Senhor traga a resposta. Converse com Ele, conte para Ele aonde está a sua dor. Muitas vezes ficamos protelando falar para Deus aonde está a nossa dor, porque dizemos: Deus sabe onde está a minha dor. Deus sabe o que está doendo, rabasto, candaraia. Deus sabe do que eu estou passando, sim, Ele sabe. Porém, Ele quer que você mesmo abra os teus lábios e detalhe para Ele aonde há o problema, aonde há a adversidade. Precisamos, irmãos, chorar na presença do nosso Deus. Tem muita gente também prendendo as lágrimas. Tem muita gente também prendendo o choro para se fazer de forte, até mesmo na presença de Deus. Só que não adianta, irmãos. Deus sabe das nossas dores. Deus sabe das nossas fragilidades. E Ele quer que a gente mostre isso para Ele. Você não pode se mostrar fraco diante dos homens, para os homens. Mas para Deus você pode, você deve. Você deve porque Ele tem consolo. Você deve porque Ele é o Deus que te chama de bem-aventurado, bem-aventurada. Muitas vezes o sofrimento vai vir diante de perseguições. Você lembra que o profeta Elias passou por perseguições? Você lembra que chegou uma fase na história dele em que ele achou que ele não conseguiria suportar? Quando Jezabel começou a perseguir a ele? Pois é. E tem pessoas que estão exatamente dessa forma. Você não está aguentando mais as perseguições, as tribulações, as adversidades. Você observa que pessoas que se entristeceram grandemente, que acharam que não iriam conseguir vencer, foram consoladas por Deus. Porque elas criam no Senhor. Ei, você crê no mesmo Deus que o profeta Elias cria? Você crê no mesmo Deus que Ana cria? Você crê no mesmo Deus que o rei Ezequias cria? Então, quando você acredita que Deus pode resolver, Ele resolve. Ele quer resolver o seu problema. Ele quer resolver as adversidades que você vem enfrentando. Não tem sido fácil, não é verdade? Porque, irmãos, chorar não é fácil. A gente sabe que quando choramos é porque estamos passando por aflições, por adversidades. É quando algo está doendo. É quando algo não está legal. Talvez você entrou aqui exatamente dessa forma. Irmã, eu sei o que é isso. Porque tem algumas coisas na minha vida que eu não estou entendendo. Tem algumas coisas na minha vida que não estão legais de verdade. E o Senhor está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem traz consolo para você é Deus. Quem traz alegria para você é Deus. Quem traz resposta para você é Deus. Eu não sei o tamanho do problema que te fez chorar, ou que está te fazendo chorar, mas eu quero lhe dizer que Deus tem solução para este problema. A Bíblia diz, irmãos, que quando Lázaro morre, Marta e Maria estavam chorando.
Elas estavam vivendo aquela dor, mas elas estavam ali diante daquele que pode resolver. Jesus trouxe vida para Lázaro. Jesus restaurou a alegria daquelas mulheres. Ei, se derrame diante daquele que pode, porque ele tem para você alegria. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem para minha história alegria. Eu sirvo a um Deus que tem para a minha história alegria. Mas, irmã, são muitas noites escuras. São muitas noites de frustração. São muitas noites de adversidades. E eu estou achando que não tem mais jeito para minha situação. Você já pensou se Ana pensasse dessa forma? Você já pensou se Marta e Maria pensassem dessa forma? Você já pensou se o rei Ezequias pensasse desta forma? Se Davi pensasse dessa forma? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está disponível para nós 24 horas por dia. Não existe hora, não existe momento em que Deus não possa nos atender. Ele está pronto para me atender. Ele está pronto para te atender, mas você precisa clamar a quem pode resolver o problema. Você precisa entregar nas mãos daquele que tem solução e daquele que disse que somos bem-aventurados quando choramos. Por quê? Porque temos a oportunidade de sermos consolados por ele. Tem muita gente, irmãos, que chora neste mundo, mas não tem o consolo que nós temos, porque elas não querem. Mas nós temos um Deus que nos consola. Nós temos um Deus que está conosco em meio às aflições, em meio às adversidades, em meio às portas fechadas. Talvez você entrou aqui desesperado ou desesperada com situações que você não pode resolver. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que o que foge do teu controle não foge do dele. Ele continua sendo o mesmo. Só confie, só descanse, só aguarde neste Deus. Só lembre-se que ele nunca perde o controle de nada, ele nunca perdeu e nunca perderá. Só continue na posição. Não seja Ramanturabai alguém que dá a causa como perdida. Não seja alguém que coloca um ponto final onde Deus não colocou. Mas clame a ele lembrando: para o meu Deus não tem nada impossível. O meu Deus continua sendo o mesmo, o Deus da multiplicação, o Deus da cura, o Deus da salvação, o Deus da restauração, o Deus da libertação. Deus não mudou, irmãos. Nós precisamos lembrar disso. Nós temos um Deus que nos consola. Nós temos um Deus que traz alegria para o nosso coração. Declare comigo: eu creio que Deus está trazendo alegria para o meu coração e o choro vai cessar. Eu creio que Deus está trazendo alegria para o meu coração e o choro vai cessar. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Todos os que choraram na presença dele foram consolados. Todos os que estiveram ali colocando diante dele as suas necessidades, as suas dores, foram consolados. Deus tem consolo para você. Deus tem alegria para você. Deus tem refrigério de alma para você, com você mesmo, que Deus está falando. Ele conhece você. E ele sabe que as impossibilidades que você está vivendo não é nada diante dele. Por isso, coloque no altar dele. Por isso, confie que Deus tem solução para o seu problema e consolo para a sua alma. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada. Eu só vou confiar e descansar. Eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada. Eu só vou confiar e descansar. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe o quanto tem sido difícil para você permanecer e continuar sorrindo muitas vezes por fora, mas por dentro sangrando. Tem pessoas aqui que estão exatamente dessa forma. Você está sorrindo para camuflar uma dor, porém Deus está dizendo: não adianta você camuflar a dor para o ser humano, porque eu conheço as suas dores. De mim você não esconde. Eu sei o quanto tem sido difícil para você. Eu sei o quanto tem sido pesado para você permanecer, mas eu digo para você que tem consolo. Bem-aventurados que choram. Você tem chorado na presença daquele que pode resolver. Continue chorando na presença dele. Continue aí regando a preciosa semente. Continue aí plantando em solo fértil, porque quando você ora, quando você suplica, quando você coloca diante do altar de Deus as impossibilidades, você está plantando em solo fértil, ou seja, haverá uma colheita. Aqueles que choram diante de Deus, aqueles que colocam as suas lágrimas ali diante do Todo-Poderoso, não ficam sem resposta. Por isso continue, por isso não pare, por isso não desista, porque Deus tem consolo, Deus tem alegria, Deus tem refrigério de alma, Deus tem restauração, Deus tem paz, Deus tem solução para o seu problema. Descanse no Senhor.
Tem consolo chegando, tem um novo amanhecer. Declare comigo, eu creio que tem paz, consolo e um novo amanhecer chegando para mim. Eu creio que tem paz, consolo e um novo amanhecer chegando para mim. Só acredite que Deus está no controle de tudo que você está enfrentando e Ele está trazendo alegria, Ele está trazendo restauração. Quando você for chorar, porque tem horas que é necessário a gente colocar pra fora, né, irmãos? Muitas vezes ficamos abafando ali, só fazendo mal pra gente. Mas entre no seu quarto, feche a porta ou esteja em algum lugar secreto com Deus. E ore diante dele, chore mesmo diante dele. Porque Ele tem solução para o seu problema, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel, Pai, e cuida de cada um de nós. Eu creio, meu Pai, no teu cuidado, meu Senhor, eu creio no teu zelo, meu Deus, eu creio no teu agir, no teu sobrenatural, oh meu Pai. O Senhor não erra endereço, na mandaraço candaraia, mas quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir, e eu creio que da mesma forma que o Senhor consolou a muitos na tua palavra, o Senhor vai consolar o teu filho, o Senhor vai consolar a tua filha que tem passado por aflições, que tem passado por adversidades, que muitas vezes tem se sentido sozinho, tem se sentido sozinha, mas o Senhor é o Deus que está ao lado dele, ao lado dela, consolando, refrigerando a alma, trazendo renovo, trazendo alegria, colocando tudo que estava fora do lugar no devido lugar. Deus, eu creio que emoções aqui estão sendo restauradas. Deus, eu creio, meu Pai, que uma paz que excede todo o entendimento está chegando, que um consolo, meu Deus amado, que somente o teu Espírito Santo pode entregar, chega hoje e visita a mente, o coração, as emoções do teu filho e da tua filha. Haverá restauração, Pai. Eu creio que cada lágrima que o teu filho, a tua filha derrama não é em vão. Eu creio, Senhor, que eles têm orado a um Deus poderoso, que eles têm colocado diante deste Deus, a resposta que eles tanto precisam, Senhor. E é o Senhor, Pai, que tem resposta, porque o Senhor respondeu aos teus servos quando estavam em aflição, quando estavam em dores, em adversidades e oraram a Ti. E eu creio que da mesma forma, meu Senhor, o Senhor vai responder o teu filho, o Senhor vai responder a tua filha, o Senhor vai trazer alegria, vai trazer um novo ânimo, vai trazer consolo, e o teu nome será glorificado, porque o Senhor não perde, meu Pai, o controle de nada. O Senhor nunca perdeu e nunca perderá. Eu creio, Pai, que de maneira especial o Senhor continua trabalhando para dar vitória aos teus filhos, e eu creio, meu Senhor, que a vitória do teu filho, que a vitória da tua filha será completa de maneira, meu Pai amado, sobrenatural. Eu creio que o choro, Pai, que estava durando noites, está sendo trocado por uma alegria que está chegando no amanhecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, meu Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade,
vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele tem resposta para você, Ele tem consolo, Ele tem paz, Ele tem restauração, restituição, alegria. Por isso, se for para chorar, chore na presença daquele que diz para você: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só Ele tem consolo, só Ele tem resposta, só Ele tem alegria para o seu coração. Por isso, não esqueça, o nosso Deus nunca perdeu o controle de nada. Se preciso for, chore, mas chore na presença do Senhor, pois Ele tem solução para o seu problema. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, você é bem-aventurado. Você tem um Deus que te consola. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.